Graça e paz do Senhor Jesus. O amor de Deus é imensurável e nós não podemos descrevê-lo em palavras. Aquilo que nós experimentamos de Deus por meio de Jesus Cristo, seu grande amor, que foi derramado em nós, por nós. Isso nos traz conforto, segurança, alegria, paz e a certeza de uma vida abundante por meio do nosso Salvador, Senhor Jesus Cristo. Quais são os efeitos da justificação? É algo que nós devemos refletir, porque quando nós somos justificados por Deus em Cristo Jesus, há uma mudança, ocorre uma mudança em nosso estado diante de Deus. E essa mudança inclui alguns elementos. Uma mudança profunda, uma mudança diante de Deus. Nosso estado é transformado completamente pela graça e misericórdia do Senhor nosso Deus. Vamos ver alguns efeitos da justificação. O primeiro elemento, efeito da justificação em nossas vidas, na vida do crente, do cristão, é o perdão de pecados. A justificação, ela significa que Deus perdoou todos os nossos pecados. Como assim? Todos os nossos pecados. Pecados do passado, pecados do presente e pecados que ainda poderemos cometer, pecados futuros. O perdão de Deus é completo. A Bíblia e o próprio Jesus Cristo, quando ensinou a oração do Pai Nosso, ele diz que devemos orar pedindo perdão a Deus das nossas ofensas, das nossas dívidas, dos nossos pecados contra Ele, pecados que cometemos. E Jesus fala, perdoa as nossas dívidas. Então, os textos na Bíblia Sagrada, nós vemos que nos ensinam a confessarmos os nossos pecados a Deus por meio de Cristo Jesus. E isso é algo diário. Diariamente, diante do trono de Deus, devemos pedir perdão, porque todos os dias nós pecamos, seja por palavras, seja por atitudes, seja por pensamentos, mas o perdão de Deus
ele alcança o passado, atinge o presente e futuro ele também perdoa, já está perdoado. Quem já foi justificado, declarado justo diante de Deus por meio do sacrifício de Cristo Jesus, a justiça feita em Cristo, imputada a nós, creditada a nós, faz com que todos os nossos pecados sejam perdoados, não importa quais pecados ou quantos pecados, todos são perdoados. E nós, quando vamos a Deus pedindo perdão, nós devemos ter consciência dos merecimentos de Cristo Jesus. E devemos fazer isso com base nesse mérito de Cristo que aplicou a nós a justificação. E quando cometemos pecado, nós podemos perder aquele sentimento de termos sido perdoados, a alegria vai embora, a alegria da comunhão com Deus. Nós ficamos tristes. Mas quando confessamos a Deus, pedindo perdão, Deus faz despertar em nós. Deus manifesta em nosso coração a certeza de que fomos perdoados e que estamos seguros na justificação em Cristo Jesus. E os crentes justificados continuam a ter que orar diariamente, pedindo perdão a Deus, confiando no Filho de Deus. E que estamos nos aproximando a Deus, diante de Deus, o Pai, com confiança. Quando vamos a Deus, orando, clamando perdão, em arrependimento, nós não vamos com o desespero de um filho perdido, de quem está perdido, mas confiante no perdão do Pai. E a justificação, ela ocorre uma vez só, mas a confissão de pecados e oração pedindo perdão a Deus precisam acontecer diariamente. O segundo efeito da justificação que podemos ver em nossas vidas, do crente justificado em Cristo Jesus, da pessoa salva, é a adoção. A adoção. Deus nos adota como filhos quando nos justifica. Em Efésios, capítulo 1, versículos 5 e 6, Deus diz através
do apóstolo Paulo, que em amor Deus nos predestinou para Ele, para sermos adotados como seus filhos. E isso por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade, para louvor da sua glória, da glória da sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Aleluia! Glória a Deus! Quando Deus nos adota, nós podemos, pela palavra de Deus, Deus nos predestinou para Ele, para sermos adotados. Então a adoção, ela tem as suas raízes no decreto eterno de Deus, e cujo alvo é o louvor da sua graça, para o louvor da glória de sua graça. Ele nos concede gratuitamente. Nós que estávamos separados de Deus, corrompidos pelo pecado, com a natureza pecaminosa, cometendo pecados, mas em Cristo Jesus, Ele perdoa, Ele nos concede salvação. Através da justificação somos perdoados e somos agora filhos de Deus. Esse é o plano eterno de Deus. Nós, antes, não éramos filhos de Deus, mas agora, por meio de Cristo Jesus, o único Filho de Deus é Cristo Jesus. Mas por meio dele, agora nós somos adotados como filhos de Deus. E Paulo ainda vai nos dizer na carta aos Romanos, no capítulo 8, os versículos 15 até o 17, porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito confirma, o Espírito Santo de Deus, confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Glória a Deus! Temos o Espírito Santo que nos diz aqui a palavra, Espírito de adoção, Espírito com letra maiúscula. Todos nós, todos aqueles que estão em Cristo recebem o Espírito de adoção e podem chamar Deus de Pai. Aleluia! Gratidão a Deus por isso. Louvado seja o Senhor.
O terceiro benefício que recebemos na justificação é o direito à vida eterna. E recebemos esse direito por termos sido adotados. Não somos mais escravos, mas filhos e herdeiros. Herdeiros. Paulo diz em Gálatas, no capítulo 4, versículo 7, assim você, eu, já não somos mais escravo, porém filho, e sendo filho, também é herdeiro por Deus. Em Tito, no capítulo 3, o versículo 7, diz que, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Paulo diz que a nossa herança consiste na vida eterna e este direito está baseado na justificação. O direito à vida eterna, pelos méritos de Jesus concedidos a nós na justificação, assim como na adoção ou quando somos adotados por Cristo, esse direito vai apontar para nós, aponta para o presente e para o futuro. Nós já possuímos a vida eterna aqui e agora. Não vai. A gente não pode pensar a vida eterna lá somente no futuro. Nós já possuímos a vida eterna. Já vivemos na vida eterna. Todos os que foram chamados, que se converteram, que foram resgatados, têm a nova vida, foram declarados justificados por Deus em Cristo, nós já temos a vida eterna aqui e agora. E por isso nós temos direito à vida eterna futuramente. Então é presente e futuro. Vivemos hoje a vida eterna e futuramente nós seremos como as primícias de uma grande colheita que ainda está por vir. Depois da ressurreição, vamos desfrutar dela plenamente, desta vida eterna, de maneira plena, sem pecado. E este estado jamais terá fim. Glória ao Senhor, glória ao nosso Deus. Somos perdoados, somos adotados e temos vida eterna por meio de Cristo Jesus. E vamos futuramente desfrutar de maneira perfeita esta vida eterna. Mas enquanto aqui estamos, nós já gozamos desta vida eterna e devemos manifestar os frutos desta vida eterna
o fruto do Espírito Santo de Deus e vivermos para a sua honra e glória. São efeitos profundos, são efeitos na nossa alma, na nossa mente, no nosso corpo, que Deus nos concede por meio da justificação. Essa justificação é um ensino, é uma doutrina preciosa na palavra de Deus e para a nossa fé em Cristo, porque aponta para Jesus Cristo e não para nós. É por causa dele. É por causa dele. Porque Cristo Jesus cumpriu a justiça perfeita de Deus. Jamais eu ou você, nenhum ser humano conseguiria não ser Jesus. Nós não conseguiríamos fazer nada por causa do nosso próprio pecado que contamina até mesmo as nossas melhores obras, aquilo que fazemos de bom, os nossos maiores esforços, tudo é contaminado pelo pecado. Mas Cristo cumpriu a justiça de Deus. Cristo cumpriu. E agora, esta justiça de Cristo na cruz é creditada a nós. Glória ao Senhor. Glória ao nosso Deus. Porque um dia o Espírito Santo registrou palavras inefáveis, palavras importantes, palavras de vida eterna. Registrou que o justo viverá por fé. Leia Romanos 1, 16, 17 e Abacuque 2, 4, o justo viverá pela fé. Isso tem implicações em nossas vidas. E também a nossa salvação tem tudo a ver com a justificação. E assim, cada dia que vivemos aqui, a nossa vida cristã deve ser em santidade ao Senhor. Justificados pela fé, nós temos paz com Deus.